Comentário tradicional aqui nas quartas-feiras do Dr. Nelson Egon Geiger. Dr. Nelson, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Célio, bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. O último artigo escrito que consta no nosso portal tratou de um assunto vinculado ao direito. E eu venho a um segundo assunto, porque acho interessante que, como aquele foi falado 2 semanas atrás, que tratava de uma anulação de um casamento, eu estou trazendo agora o que eu já algumas vezes citei aqui, das dificuldades que o Código de 1916, no Código Civil Brasileiro de 1916, vigorou até 2003, quando entrou um novo Código Civil. Agora já estão mexendo lá no Congresso em alterações do Código Civil. Bom, mas voltamos ao que interessa. O Código Civil de 1916 era chamado, entre nós aqui, como Código Napoleônico, porque era meio, não era cópia, mas seguiu bem a legislação de Napoleão Bonaparte, dado um código de 1800 e alguma coisa da França, que era o Código Civil, que era a legislação civil francesa, que foi muito importante quando se fez o nosso Código de 1916 aqui, porque sofreu aquela influência daquela legislação napoleônica, como se dizia. Mas o que eu quero trazer aqui, eu já falei algumas vezes nesse assunto, mas agora vou concretizar com a citação, com os artigos, com as leis, e vai ser o objeto do artigo escrito que deverá já estar no nosso portal entre hoje e amanhã. As dificuldades que tinham as mulheres casadas, especialmente, veja bem, a dificuldade que tinha a mulher casada na legislação brasileira até um determinado período. O Código, volto a dizer, de 1916, foi reformado em 2003, portanto, ele durou quase 90 anos. E ele tinha, esse Código de 1916, no artigo 5º, estabelecia as condições e as capacidades do ser humano. E o artigo 5º dizia o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente, quer dizer, não podia exercer atos da vida civil, os menores de 16 anos, os loucos de todo gênero, os surdos mudos que não puderem exprimir a sua vontade, hoje isso é um assunto superado, e os ausentes declarados tais pelo juiz. Era quase que um óbvio, né? Se a pessoa era ausente, como é que ia exercer atos da vida civil? Mas o Código previa. E no artigo 6º, esse é o importante, são incapazes relativamente a certos atos, e aí mencionava quais eram os atos, artigo 147, ou a maneira de os exercer. Então, eram as pessoas relativamente incapazes, quer dizer, não tinham a capacidade total. Os maiores de 16 anos e menores de 21. Então, maior de 16, isso inclusive está no Código atual, de 16 a 18, que a maioridade agora é 18. Naquela época era 21. Então, os maiores de 16 até 21, certos atos não podiam fazer. Inciso 2. As mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. As mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Os pródigos e os silvícolas. Então, no Código de 1916, as mulheres casadas eram consideradas relativamente
incapazes. Quer dizer, elas não tinham a plena capacidade civil e a plena capacidade jurídica. Absurdo, mas era a lei de então. Eram comparadas, vejam bem, com os menores de 16, os silvícolas e os pródigos. O que é o pródigo? É aquele que não sabe administrar o cuidado que é seu, bota tudo fora, descuida, isso é os pródigos, né? Bom, este era o dispositivo legal que existia. De tal ponto que mulheres casadas não podiam sequer fazer contratos. O artigo 147 que definiu os atos da vida civil impedidas. Não podiam fazer contratos se o marido não concordasse. Então, a rigor, não podiam comprar a prazo em lojas se o marido não concordasse. Não podiam, pasmem, ter contas em bancos, contas bancárias, se o marido não autorizasse. Essa era a lei. Absurdo, absurdo. Porque, digo absurdo, porque em 1916 nós temos aí 110 anos, 109 anos. Tudo bem que para aquela época houvesse algumas restrições, mas o absurdo que eu quero dizer é o tempo em que isso vigorou. Porque comecei a trabalhar em 1º de setembro de 1958, em banco. E as mulheres não podiam abrir contas, as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal, quer dizer, se fosse rompida o casamento, que não existia divórcio, era o chamado desquite, que depois, uma certa época, passou a ser separação judicial, hoje não existe mais, hoje é direto o divórcio. As mulheres casadas, desde aquela época, 58, até a primeira mudança, não podiam abrir contas em banco. Para abrir, teriam que o marido ir lá autorizar. E mais, pior, se o marido fosse lá e pegasse a conta da mulher, ele podia mexer, tirar, colocar dinheiro, tirar, fazer o que bem entendesse, porque elas não tinham essa capacidade. Elas não podiam fazer um contrato de aluguel, elas não podiam comprar a prazo numa loja se o marido não autorizasse, salvo o dono da loja lá, por amizade, isso, aquilo, concedesse. Então, esse absurdo desse inciso 2º do artigo 6º do Código Civil de 1916, vigorou até 1962. Até 1962. Então, em 1962, eu já tinha lá 4 anos de atividade bancária, é que veio o famoso Estatuto da Mulher Casada. É uma lei que se considerou, se chamou e até hoje se chama, embora ela não precise mais vigorar em razão das modificações do novo Código Civil, que era o Estatuto da Mulher Casada. E esse Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei 4121, de 27 de agosto de 1962, alteravam 12, 13 artigos do Código Civil de 16. Artigos que tratavam de uma série de outros assuntos que não tinham nada a ver com a mulher casada. Mas ele tem esse nome porque dizia assim, os artigos 6º, que era esse artigo que eu falei, e depois citava lá um monte de outros artigos, passam a ter a seguinte redação, essa lei de 1962. E o artigo 6º passou a ter a seguinte redação: são incapazes relativamente a certos atos da vida civil. E aí dizia qual eram os atos, artigo 147, ainda do mesmo Código. Os maiores de 16 e menores de 21, que em 1962 ainda a maioridade era 21 anos. Os pródigos e os silvícolas, quer dizer, tiraram fora o inciso 2, mudaram o 2 para pródigos e o 3 para silvícolas e tiraram fora aquele artigo, aquele inciso, que era o inciso 2º, que proibiam as mulheres casadas, que diziam que as mulheres casadas não tinham a plena capacidade civil e jurídica. Então, a lei passou a ser o Estatuto da Mulher Casada. Essa lei de 1962 foi do então presidente da República,
na verdade, sancionada por ele, foi aprovada pelo Congresso, João Goulart, que era o presidente da República quando sancionou essa lei. Bom, em razão dessa legislação de então, concursos públicos não admitiam, órgãos públicos, estou falando particular, não admitiam mulheres casadas e, em alguns, nem mulheres solteiras. Concursos públicos eram feitos apenas para homens. Não podia haver mulher na polícia, não podia haver mulher no judiciário, não podia haver mulher em bancos públicos. E por que eu digo bancos públicos? Porque antes de chegar em Camaquã, que eu cheguei em 61, eu trabalhava lá no chamado, lá em Porto Alegre, chama a esquina da Paineira, porque tinha uma paineira muito antiga lá, não sei se ainda existe, onde era a sede do antigo Banco Agrícola Mercantil. Esse banco não existe mais, ele foi incorporado pelo Unibanco. Mas naquela época existia. E o Banco Agrícola Mercantil era banco particular, originário de Santa Cruz do Sul, que se cresceu e se estabeleceu pelo estado todo, se expandiu pelo estado todo. O Banco Agrícola Mercantil, para ir além, para expandir mais seus negócios, comprou, em 1961, o Banco Aliança do Rio de Janeiro. O Banco Aliança do Rio de Janeiro, que era um banco restrito ao estado do Rio de Janeiro. E como tinha no Banco Agrícola Mercantil mulheres, uma mulher chamada Carmen Hankett, eu vou explicar quem é depois, foi nomeada gerente da agência central, no centro do Rio de Janeiro, da agência central do Banco Aliança, foi nomeada a Carmen Hankett. Então, uma mulher, pela primeira vez no Brasil, passava a ser, já trabalhava em banco particular, é verdade, passou a ser gerente de um banco. Todas essas atividades, naquela época, eram difíceis para as mulheres, eram impedidas, especialmente para a mulher casada. Absurdo. A Lei 41/21, que é de 1962, chamado Estatuto da Mulher casada, que foi promulgada pelo então presidente João Goulart, ela foi depois ainda avançada mais, foi adiantada mais, já nos idos de 1965 ou 66, não estou bem lembrado. Aí já estávamos sob o regime militar, o presidente, então, era o segundo do regime militar, general Costa e Silva, que ampliou a possibilidade de mulheres casadas ou solteiras, porque isso abrangia todas, fazerem concursos em órgãos públicos, que eram impedidas. Pela primeira vez foi permitido. O Banco do Brasil não permitia. O Banco do Brasil não permitia, e outros bancos públicos no Brasil afora não permitiam mulheres. Aí passaram a ter que permitir, a lei mandou. E o nosso de Camaquã entraram as primeiras mulheres, através do primeiro concurso, depois daquela lei de 66, foi em 67, entraram em 1967 as primeiras mulheres a trabalhar no Banco do Brasil, que era ali onde é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, naquela esquina ali era o Banco do Brasil, quando entraram as duas primeiras mulheres, a Isabel Catarina Borges e a Carmen. As duas que começaram a trabalhar ali na agência do Banco do Brasil em 1967. Até então, isso era difícil, a tal ponto que existiam visões machistas, como nós tínhamos um chefe ali, um gerente, que dizia que na agência dele não havia, não poderia ter funcionária mulher, porque não tinham, veja bem, afirmação machista, esdrúxula, não tinham a mesma capacidade dos homens. É um verdadeiro absurdo, porque no momento em que começaram a trabalhar, e eu tinha falado para os colegas, eu já conhecia lá do Banco Agrícola Mercantil, inúmeras mulheres trabalhando, e uma que foi gerente da agência central que o Banco Agrícola Mercantil esteve no Rio de Janeiro, naquela época, em 1961, a Carmen Hankett. Carmen, para encerrar o assunto com relação a essa parte, a Carmen era sobrinha do cônego Walter Hankett,
que tem um busto ali na praça lá em cima, de frente à igreja São João Batista, e que foi pároco em Camaquã por muitos anos, que foi o homem que trouxe as irmãs dos Estados Unidos, norte-americanas, para aquele colégio ali, que por muitos anos foi o Colégio das Irmãs, hoje é o Humanize e o Romanos, né? A Carmen, que era conhecida minha, porque ela era funcionária da direção do antigo Banco Agrícola Mercantil, assessora dos diretores. Tá? O diretor Kaminski, o diretor Egídio Michaelsi, o Paulo Kaminski e o Kurt Weissammer, tudo um alemão, tudo alemãoada de Santa Cruz, Lajado, daquela zona. E ela era assessora deles. Então, quando compraram bancos, esses eram os 3 diretores, eles nomearam a Carmen como gerente daquela agência no Rio de Janeiro. E eu, nesse meio tempo, tinha sido aprovado no concurso do Banco do Brasil. E a Carmen, dizendo para a Carmen, contando para ela, porque era minha vizinha de trabalho na mesma, não na mesma sala, mas no mesmo andar ali do Banco Agrícola, em Porto Alegre. E ela disse, vai para Camaquã, o pároco de lá, o padre de lá, é meu tio. Ele é Luiz Walter Rankin, que na verdade era cônico, que é uma hierarquia superior da Igreja Católica, que eu não sei definir, não conheço bem. Vai lá e fala com ele e diz para ele que tu me conhecia e que eu te recomendei. E, efetivamente, eu fiz isso a pedido da Carmen. Bom, esse será o objeto do artigo escrito para demonstrar para a senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo, especialmente os jovens que não sabem que isso existiu na legislação brasileira, porque também não interessa mais, já passou, não está mais em vigor. Mas como historicamente é muito interessante, porque nós temos, daquela época, muitas pessoas, evidentemente, vivas aí, que estão aí tranquilas em Camaquã e que conheceram esse problema e que até tiveram, de certo, quem teve algum negócio com bancos, tinha essa dificuldade, porque a mulher casada não tinha o direito de comprar a crédito sem autorização do marido, de abrir conta em banco sem autorização do marido. Absurdo, vamos dizer assim, jurídico, que remonta a uns tempos arcaicos em que tratavam a mulher como se tivesse capacidade intelectual diferente de nós homens, o que eu não concordo. Volto a dizer, como disse naquela ocasião, eu sou conservador para certas coisas, há outras que, evidentemente, nós temos que evoluir. E uma das evoluções é o reconhecimento e a igualdade dos seres humanos. Não é sério. Nós, que somos evangélicos, não concordamos com essas diferenciações nesse sentido. Portanto, esse vai ser o objeto do artigo da semana que vem, vai ser o objeto do artigo escrito que vai para o nosso portal, a partir de hoje ou amanhã no máximo, e para a semana que vem voltamos aos comentários de ordem política, porque o nosso Brasil está ruim. Eu, ontem, mais uma vez, constatei que de sexta-feira, última vez que tinha ido no mercado, a ontem, no mesmo mercado, havia diferenciação de preço num determinado produto, e a diferenciação não era pequena não era de centavos não. Então nós estamos caminhando o nosso país por um descalabro econômico graças a essa porcaria desse desgoverno que nos assola. Bom dia. Obrigado aí a participação do doutor Nelson Egon Geiger com o seu tradicional comentário. A gente traz mais um pouco de música aí, quero trazer Sandro Coelho para você. Se o pai falou, tá falado. Não é se o pai falou, tá falado. É outra aqui, vamos ver o que nós vamos trazer aqui agora. Agora sim, os atuais. Fim de semana e já voltamos com mais Bom Dia.